dia para você, estamos chegando com o nosso SCC Meio-Dia. Tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Obrigado por nos receber aí no seu almoço. Marister Cibele, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia. Quarta-feira, o SCC Meio-Dia está só começando. Bom dia para todo mundo. Vamos aos destaques de hoje. As estruturas dos hospitais, antes destinadas exclusivamente ao coronavírus, agora estão sendo devolvidas para outras especialidades. E agora, como vamos resolver o problema da fila das cirurgias eletivas? Durante a pandemia, esse número subiu de 60 mil para 103 mil pessoas que aguardam por cirurgias aqui no estado. Vai ter fila em Balneário Camboriú? É a pergunta que turistas e moradores estão se fazendo neste pré-temporada. Alternativas para diminuir os congestionamentos. É o que você vai ver hoje na BR-101, ao vivo com o Arlis Amaro, aqui no nosso SCC Meio-Dia, que está em Balneário Camboriú e vai trazer pra gente todos os detalhes. Passaporte da vacinação. Florianópolis pretende manter a cobrança, mas agora vai ouvir os setores. A ideia é exigir o comprovante de imunização, inclusive imunização completa, para a entrada em bares, restaurantes e festas de Florianópolis. Joinville é a cidade que mais registra contaminação pela variante Delta no estado. Você vai ver o que está sendo feito agora para conter o avanço dessa contaminação. E quarta-feira é dia do tempo de valor. Hoje nós vamos falar sobre hábitos de consumo. Você vai ver que dá para melhorar a relação com as compras. Aquelas compras por impulso, sabe? Que a gente faz e depois se arrepende. É sobre isso e a gente pode receber a sua pergunta e responder ao vivo, já no SCC Meio-Dia. Setembro começou e junto com ele veio a campanha Setembro Amarelo, né? Um mês inteirinho de ações para promover a prevenção do suicídio. Ao vivo a gente bate um papo sobre esse tema. E estamos aí também nos últimos dias da estação mais fria do ano, época famosa pelas promoções de inverno. E a gente vai para Lages mostrar que por lá tem muita roupa em promoção. E é nesse período também que as cidades ficam mais floridas. Hoje vocês vão ver que Chapecó está com a paisagem tomada pelos ipês. Já tem a reportagem para vocês. Estamos no ar, fique com a gente. h da manhã, obrigado pela sua companhia. Somos o nosso SCC Meio-Dia, somos o SBT chegando a partir de agora na sua televisão com as informações de todo o estado. Alô Criciúma, bom dia Lages, alô Chapecó, você de Joinville. Pois é, você que está com a gente na grande Florianópolis, Floripa, São José, Santa Marta da Imperatriz. Vamos juntos até 1h15 da tarde aqui pelo SBT. Obrigado você também que está com a gente pela internet, viu? Transmissão ao vivo a partir de agora no nosso Facebook, o SCC10, para você acompanhar as notícias do nosso estado, para aqueles que estão fora de Santa Catarina. A pergunta de hoje é: vai ter fila em Balneário Camboriú? Quais as alternativas para diminuir os congestionamentos da BR-101? Eu vou para lá ao vivo conversar com o Arlis Amaro. Seguinte, ontem nós fizemos o trajeto da Grande Florianópolis entre Palhoça e São José para monitorar e fazer a prova real da terceira faixa, se estava ou não contribuindo com o trânsito. Hoje é a vez de Balneário Camboriú. O Arlis já está no trânsito em um dos trechos mais movimentados da BR-101, em Santa Catarina, que é o trecho do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, por aí vai. Arlis Amaro, como é que está o trânsito neste momento? Como vai ser o verão? Quais os investimentos? Onde você está neste momento, Arlis? Bom dia! Bom dia, Fernando. Para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia, a gente está acessando neste momento Balneário Camboriú, uma cidade que promete ser bastante movimentada aqui na próxima temporada, né? E foi inaugurado aqui recentemente, Fernando, há pouco mais de 2 meses, um novo acesso a Balneário Camboriú que promete desafogar o trânsito aqui da região, que é sempre muito complicado. Quem vem, passa o verão aqui nessa região, uma região muito turística, né? Muito aquecida para o turismo, e agora com a pandemia
é claro que o movimento promete ser muito maior do que as temporadas anteriores. O novo acesso é logo ali na frente, Fernando, e esse novo acesso, ele promete desafogar, porque foi feito uma nova ponte ali para acessar a região central de Balneário Camboriú e o bairro Barra do Sul, que é o primeiro acesso para quem vem de Florianópolis, como a gente está fazendo aqui agora. Esse, para quem vai acessar Balneário Camboriú, então não vai mais precisar ficar no trânsito da 101, vai desafogar o trânsito aqui da via e agora é a saída 137 ao qual estamos acessando. Vai dar acesso também ao centro de eventos, que o Matheus está mostrando aí agora para vocês, ao centro de eventos de Balneário Camboriú, também um setor que tem bastante expectativa de retorno, né? Depois, claro, que todo mundo estiver vacinado, a gente já vê os eventos voltando. E agora aqui, neste momento, a gente está acessando a saída 137, que é onde tem este novo acesso, aqui essa nova ponte, esse novo acesso criado aqui na entrada de Balneário Camboriú. Imagens do Matheus Fontana para vocês. A gente vai mostrar aqui agora, ó, tá tudo bem novinho por aqui, viu, Fernando? Foi uma obra que teve um investimento grande aqui da concessionária, tudo para trazer essa mobilidade, né? Vocês já estão avistando aí os prédios, os edifícios de Balneário Camboriú. Então, quem acessa Balneário Camboriú, quem vem sentido sul, quem vem de Porto Alegre, Florianópolis, agora este aqui é o novo acesso à região central de Balneário Camboriú para desafogar um pouquinho o trânsito. É claro que ainda estamos há alguns meses da temporada, o trânsito está tranquilo neste momento, mas a gente já percebe, né, que dá mais mobilidade, né, o asfalto novo e não atrapalha o trânsito de caminhões, que aqui nessa região também bastante intenso, porque o porto de Itajaí ali logo à frente. Então é a nova opção aí para a próxima temporada que está se aproximando, que os veranistas, né, quem vem passar aí a temporada em Balneário Camboriú e todas as praias da região, vão contar com mais esse acesso aqui, viu, Fernando? Falando em temporada, também aqui em Balneário Camboriú acontece o alargamento da faixa de areia, previsto para ser inaugurado final de outubro, início de novembro, o que deve atrair ainda mais turistas para cá na próxima temporada. Claro que vale a pena a gente relembrar da segurança, todo mundo vacinado com as 2 doses, todo mundo bem protegido, sempre usando máscara, mas é uma temporada que promete ser bastante aquecida e a gente vai mostrar o que se tem até agora desse alargamento da faixa de areia. A gente está se direcionando agora aqui para a Praia Central de Balneário Camboriú. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês ao vivo o alargamento da faixa de areia aqui em Balneário Camboriú. Fernando. Boa, Arles, 11h38 da manhã, mostra Balneário na tela do SBT, a nossa queridinha Balneário Camboriú. Aí você está vendo, estamos entrando em Balneário agora, ó, coisa bonita. É ao vivo, viu, minha gente? Mostrando para você o trânsito, a preocupação é com esse trecho da BR-101 no verão, gente. Entope tudo, e essa é a palavra, não vai nem para trás nem para frente. No trecho da BR-101, Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú. Você viu? Hoje o trânsito fluindo perfeitamente. Inclusive agora, recentemente, um novo acesso foi liberado. O Arles trouxe pra gente informação ao vivo. E daqui a pouco o Arles vai botar o pezinho na nova areia de Balneário Camboriú. O primeiro a caminhar pela nova areia de Balneário Camboriú. Até porque as obras estão avançando e a gente vai mostrar pra você em que pé anda a situação por lá. Já, segura aí. Ainda hoje a vacinação de adolescentes aqui no nosso SCC Meio-Dia. Algumas cidades já iniciam a imunização nesta população a partir desta quarta-feira. Outras ainda não. A verdade é que a maioria das cidades não começa a imunização como prometido neste 1º de setembro. Vamos entender por quê? Já. Agora, Cibele Fávero, que está com a gente aqui nesta quarta-feira, porque toda quarta-feira é dia de ajustar as finanças no quadro que te ajuda, o Tempo de Valor. É isso mesmo, Fernando. Hoje é dia do Tempo de Valor, toda quarta-feira você já sabe, e você participa conosco. Hoje nós vamos falar sobre hábitos de consumo. Você já fez alguma compra por impulso, Fernando? Quando não foi por impulso, né? Mas eu já comprei uma vaca uma vez, não tinha que colocar, tive que devolver, um terneiro. Desse tamanho. Conseguiu recuperar o dinheiro? Não, tive que pegar um aparelho de som e um negócio mais lá. Normalmente acaba em prejuízo. Eu também já comprei por impulso, algumas vezes. Vaca também, né? Não, por impulso não. Eu sei que você comprou vaca esses dias. Não tem quem alguma vez na vida não tenha comprado algo que depois se arrependeu. Só que isso pode trazer consequências, principalmente no fim do mês. Eu mesma já comprei, Fernando, por exemplo, fui no supermercado comprar uma compra normal para o café, voltei com o celular.
Olha, acredita? bem aleatório. Isso né? faz muito tempo, de lá para cá já aprendi bastante. E um Você carnê com também, 24 prestações, né? Com certeza, saiu caro, e aí aprendi com isso também. E assim que a gente vai aprendendo e melhorando a nossa relação com as finanças. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse impulso de comprar sem poder comprar ou sem precisar, e isso reflete, é claro, né, no orçamento e acaba atrapalhando nos planos que a gente tem, nas prioridades reais que a gente tem para a nossa vida. Então o papo hoje é esse com o Juliano Fernandes, educador financeiro do Sicoob, e claro, você participa, ele vai responder as dúvidas ao vivo, vai dar dicas para que a gente melhore e para que a gente aprenda juntos a melhorar nossa relação com o dinheiro. 11 da manhã, 41 minutos. E aí, Sibeli, isso acontece geralmente com quem não tem planejamento. Porque se você está se planejando, eu quero viajar, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa nova, você sabe onde tem que colocar o dinheiro? Na hora que vem a vontade, você fala, opa, se eu tirar do meu planejamento para comprar isso, eu não vou conseguir alcançar meu objetivo. E aí acaba virando uma lembrança, né, Fernando? Eu tenho que focar no meu objetivo. E olha, a gente começa contando uma história para você. Olha só um trechinho. As tentações estão por toda parte. Descontos, liquidações e tudo com pagamento facilitado. É fácil deixar o desejo falar mais alto. A senhora se considera uma pessoa que compra por impulso? Também. Bastante. Aí uma vitrine assim chama atenção. Chama atenção. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, identificou que neste ano 41% dos brasileiros que compram por impulso estão inadimplentes. Quando uma pessoa ela chega num estabelecimento, ela está trazendo ali uma necessidade, um desejo e ela quer algo em troca disso. Eu não tinha limite de compras. Eu usava todo o meu salário e muitas vezes já ficava devendo. Dá para mudar, Fernando, dá até para pegar gosto por essas mudanças, por esse aprendizado. A gente conversa então sobre isso hoje, hábitos de consumo. Você vai ver quais são os gatilhos que podem te fazer comprar por impulso e também maneiras de mudar esse comportamento. Promoção, últimas oportunidades. A gente cai nessas, né? Daqui a pouco, conteúdo, hein? Conteúdo pró, eu diria, de qualidade com a Cibele Fávero aqui no nosso Tempo de Valor. Então, não perde, vem ajustar as suas finanças, que ainda dá tempo de voltar para o azul em 2021, se você, por acaso, está no vermelho, patinando no vermelho. Já, já, Tempo de Valor para você. Deixa eu mostrar o assunto que é destaque agora na coluna do Fernando Machado, lá no portal scc10.com.br. Pode encher a tela. Florianópolis não desistiu da ideia de cobrar o passaporte da vacinação. Pode voltar para mim, você já viu aí, scc10.com.br. Seguinte, Florianópolis ainda mantém a ideia de cobrar o comprovante de vacinação para entrada em bares, restaurantes, festas, eventos. A novidade agora é que a prefeitura pretende o quê? Discutir com os setores envolvidos, os setores da economia, especialmente de bares e restaurantes, depois de muitas críticas. Já já eu trago os detalhes para você. Agora você pode acompanhar os destaques de Santa Catarina no nosso scc10.com.br. Vamos lá! Marista já está chegando aqui porque hoje começa o Setembro Amarelo e uma causa muito importante, Mariana. É, o mês de prevenção ao suicídio, né? O slogan desse ano é Agir Salva Vidas. A campanha é uma parceria, Fernando, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Só para o pessoal entender, ter noção, né, da importância de falar desse tema, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos só aqui no Brasil. Por isso, né, a importância de falar desse assunto. Quem vai conversar conosco agora é o médico psiquiatra de Joinville, o Dr. Marlon Fritz Soares, já está aqui ao vivo. Dr. Marlon, obrigada, viu, por aceitar o convite, falar desse tema tão importante. E eu queria já começar o nosso bate-papo a partir desse slogan, né? Agir salva vidas. Quando a gente vê esse agir, né? O que significa essa ação? Para que chamar a atenção dessa ação justamente, doutor? Bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, né? O principal objetivo de você ouvir, né, é tentar entender o que acontece na mente de uma pessoa que começa a ter esse pensamento negativo, esse pensamento
de morte, de mal-estar e essas coisas todas, né? Então, a primeira coisa que acontece com um indivíduo desse é o medo de falar, é o medo de falar o que ele está sentindo, porque o que ele sente é uma dor que muitas vezes não dá para descrever essa dor, não dá para falar para as pessoas, né? E essa dor ela se torna algo tão insuportável que a gente fala que nós temos as 3 Is, né? Que seria intolerável, inescapável e interminável. Então, é uma distorção do pensamento. Então, às vezes, a gente vê alguns casos muito tristes de pessoas que cometeram suicídio que não tinha nenhum problema aparente, mas para ela estava naquele dentro de sofrimento e ela sofria calada. Então, quando a gente fala de você falar salva vidas, né? Conversar com uma pessoa, notar que a pessoa está com esse sofrimento, ajuda, né, justamente ela a ter coragem de buscar ajuda e tratamento. Então, esse é um ponto fundamental. Então, entender que essa pessoa está com essa dor é inexplicável para qualquer outra pessoa que está fora. Então, ter essa empatia que é muito importante, né, na prevenção do suicídio. Doutor Marlon, você tocou num ponto importante, né? Muitas pessoas, quem está ao redor, né? Os amigos, os familiares, colega de trabalho, muitas vezes pensa, essa pessoa não tem problema, então não consegue identificar mesmo, né? Que pode estar sofrendo com uma depressão, uma ansiedade, né? Estar com esses pensamentos aí negativos. Como tentar identificar para justamente poder agir, poder ajudar essas pessoas, doutor? Então, a primeira coisa que a gente nota, né, na verdade, é um sofrimento, né, uma alteração do humor. Então, antes a pessoa começa a ter falta de prazer nas coisas que se tinha antes. Então, a pessoa, né, e ainda mais nessa pandemia, né, que nós estamos vivendo, esse isolamento que a gente está vivendo, trouxe, né, mais ainda esse isolamento. Tem pessoas que, infelizmente, a única forma de lidar com os seus problemas é estando com outras pessoas, sair com amigos e coisa. Então, veja, a pandemia trouxe para nós um grande desafio. Não é à toa que, infelizmente, nós vimos os números de suicídio aumentando, né? E aí, os desajustes familiares, irritabilidade, né? Às vezes, a pessoa ela não apresenta um comportamento depressivo de, não quero ver ninguém. Não, ela fica irritada, ela fica brava com as outras pessoas, ela perde o sono, começa a abusar muitas vezes de algumas drogas, como álcool, cigarro, né? E aí, a partir daí, vai criando esse ciclo vicioso, né? Dessa dor interminável, inescapável, e aí existe essa distorção da realidade. Então, por mais que você dê para ela uma solução, vamos dizer assim, pagar uma conta. Não, mas vai ter outra conta, eu não vou conseguir pagar. Não, mas eu te ajudo com esse problema. Não vai dar certo, porque eu não vou conseguir. Por isso que é importante entender que a pessoa que passa por esse pensamento suicida, né, não é você dar soluções para ela, é escutar. E aí, eu sempre brinco muito com isso, como saber escutar é uma arte, já dizia Goethe, né? Por quê? Porque quando uma pessoa vem com um problema para você, isso é muito comum, e eu faço um teste de desafio a todos os televisores, né, e vocês. Se você chega para uma pessoa, eu estou com uma dor de cabeça, aí o que a outra pessoa fala? Eu também. Nina, estou com um problema na cabeça que você não tem noção. Veja, você não escutou a outra pessoa. Você simplesmente está falando, reverberando você. Então, em vez de você... Sério, está com dor de cabeça? Quando que você começou com isso? Você está bem? Você quer uma ajuda? Então, em vez de você, né, tentar dar soluções para a pessoa, escute a pessoa, né? Então, sente com ela, né? E essa parte, às vezes, do nosso mundo, né, que nós estamos vivendo é muito complicado, porque primeiro começou o distanciamento, o medo, né? Isso aumenta a ansiedade e, obviamente, aumenta a necessidade de você ter mais essa escuta qualificada, essa escuta acolhedora, né? E aí temos o pessoal, né? Eu sempre promovo isso é público, é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Que a gente sempre trabalha junto com eles. Qual que é o treinamento que eles têm, todas as pessoas? Que é um número agora nacional.
né? E daí você pode utilizar e você pode ligar para eles, né? É escutar, né? Não é falta de Deus, não é falta de trabalho, não é falta nada dessas coisas. É, às vezes, esse sofrimento que a pessoa não consegue descrever, às vezes não consegue falar. E, às vezes, sai coisas que a gente, muitas vezes, não compreende, mas o importante é você estar ali com aquela pessoa. Doutor, então, é muito bacana você falar isso, porque você, né, especialista explicando isso, essa questão de ouvir, parar e dar atenção para as pessoas, parece tão simples. Mas a diferença que isso faz na vida das pessoas que estão sofrendo, elas precisam ser escutadas, né? E você falou, faz esse exercício, né, de quando alguém vem te contar alguma coisa, a gente já está pensando na resposta, a gente não está ali para ouvir o que a pessoa está dizendo. Você já está pensando qual que é o meu ponto de vista sobre, o que eu posso falar sobre isso, né? A gente já está pensando a nossa visão sobre aquilo, em vez de ouvir, parar e ouvir. É um exercício que a gente pode trazer agora no Setembro Amarelo também, né, um pedido aqui do doutor, né, para a gente fazer isso também e valorizar muito mais as pessoas. Obrigada, doutor, pela sua participação. A gente sabe que esse assunto ainda vai render muito durante todo esse mês, vai dar para falar de muitas ações, de muitas campanhas. Você já lembrou, doutor, do CVV, né, do Centro de Valorização à Vida, e do importante trabalho que eles fazem. Muito obrigada, então, doutor. E a gente volta a conversar ainda ao longo desse mês para alertar as pessoas e conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. Obrigada. À disposição, um abraço a todos e precisando de ajuda, né, ligue para o CVV, busque os CAPs, né, que nós temos em algumas cidades, né, busque um PA, converse, né, não fique com esse sofrimento sozinho. Veja, uma dica que eu sempre dou, só de me estender um pouquinho mais, as pessoas têm muito medo de falar que elas estão pensando em morte. Não precisa dizer, só fala que você não está bem, que você precisa de ajuda. Ganha tempo, tá? Então, um ponto importante, se você está sofrendo, se você tem algum problema, não precisa tentar explicar para as pessoas, porque o medo que as pessoas têm, que sofrem com isso, é que as outras vão julgá-la. E aí que entra o perigo. Então, se você tem isso, busque o CVV, busque um CAPS, busque um PA, fale que você não está se sentindo bem. Comece por aí. E aí a gente pode poder salvar uma vida. Tá certo? Muito bom. Um abraço a todos e boa tarde. Bom final de tarde aí para vocês. Obrigada, doutor, pela sua participação. Legal, né? Sim. Bacana esse recado dele agora, né, Fernando? Campanha começando, conscientização, e é isso. Cabe a nós também ajudar aqueles que estão perto da gente, a gente entender que tem algo errado ali. Mais ouvidos, né, Fernando? Bora lá de informação, tem notícia para você agora aqui no nosso SCC Meio-Dia. Já eu falo para você sobre as cirurgias eletivas. Gente, ontem a gente estava conversando aqui na reunião de pauta do nosso SCC Meio-Dia, eu falei o seguinte: as cirurgias foram suspensas durante a pandemia e agora os hospitais estão devolvendo estruturas que durante esse processo estavam exclusivas para o coronavírus. Agora estas estruturas estão sendo devolvidas para outras especialidades. O que o governo vai fazer para atender mais de 103 mil pessoas que estão sem fazer cirurgias? Porque é o seguinte, mas o problema é simples, a cirurgia é de baixa complexidade. É simples para quem vê de fora, para quem está sentindo aquela dor, a conversa é bem diferente. Por isso, o Paulo Henrique hoje foi atrás destas respostas. O que será feito aqui em Santa Catarina para a retomada das cirurgias eletivas? Dá só uma olhada nessa informação. Durante a pandemia, a fila pulou de 60 mil para 103 mil pessoas. Eu conto para você já. Mas agora, vamos falar de educação. Você tem filho aí matriculado na rede estadual de ensino? O sobrinho? O neto? Presta atenção. Novas regras para as aulas presenciais aqui em Santa Catarina. Os alunos deverão voltar, sim, de forma integral para as aulas presenciais, eu digo 100% presenciais. A portaria publicada pelo governo prevê o retorno obrigatório agora no mês de setembro. Isso significa todo mundo voltando para a sala de aula? Isso significa todos os alunos voltando para as salas de aula. Fernando, mas eu tenho comorbidades. Aí a discussão é outra. Alguns alunos vão ter a liberdade e a liberação para continuarem no ensino à distância. É o que você vê agora na reportagem. Rodô.
A Anitta está no 9º ano do ensino fundamental. Ela retornou às aulas presenciais no mês de fevereiro, por conta da dificuldade no aprendizado. Agora que eu estou começando a recuperar, conversei com alguns professores, daí eu estou fazendo alguns trabalhos para recuperar a nota do que eu tinha perdido. Eu não conseguia me concentrar na aula online, foi até por isso que eu escolhi a presencial. Mas o que era opção agora passa a ser obrigatoriedade. Uma nova portaria publicada pelo governo do estado prevê que os alunos da rede estadual voltem às aulas 100% presenciais. Alguns pais já chegaram a receber os comunicados das escolas, informando o retorno do ensino tempo casa, tempo escola. Nós também entendemos que as salas que não comportem os alunos em sala de aula com esse novo regramento de 1 metro, eles têm que se adequar, obviamente fazendo 2 turmas itinerantes nesse sentido, para que possa cumprir todos os procedimentos das normas vigentes através da portaria. A única exceção de ensino só remoto é para os alunos com comorbidades, estipuladas pela Secretaria de Educação. A comprovação do quadro deve ser feita até o final do mês de setembro, com atestado nas escolas. Os alunos que têm comorbidade, eles têm o direito de ter aula de forma 100% remoto nas suas casas, com conteúdo efetivamente que recebem de forma digital. As escolas também estão se adaptando às mudanças da nova portaria. No Instituto Estadual de Educação, os protocolos sanitários continuam com a expectativa de receber mais alunos. A questão do distanciamento, que ela passa de 1,5 metro para 1 metro de distanciamento social. Eu acho que isso possibilita um maior retorno dos alunos na escola. Da mesma forma que a vacina vai avançando com as pessoas acima de 18 anos, eu acho que isso também acaba atingindo a família e isso traz um reflexo e traz uma segurança maior para as famílias em poder encaminhar o seu filho para a escola. Para quem volta para o ensino presencial, os cuidados como máscara, álcool em gel e distanciamento continuam. Tá diferente, mas eu acho importante voltar, é só se cuidar, cada um faz a sua parte. Aí está, portanto, nova portaria de Santa Catarina, novas regras e agora os alunos voltam para as salas de aula aqui no nosso estado a partir deste mês de setembro. Até agora ainda existia a possibilidade do ensino híbrido, não é mesmo? Parte em casa, outra parte na escola, mudança nas regras do jogo. A partir de setembro, alunos da rede estadual voltam para as salas de aula. Eu vou conversar agora com o secretário de Estado da Saúde, que já está comigo aqui ao vivo no SBT, André Mota Ribeiro, que mais uma vez nos atende gentilmente para conversar com todo o estado de Santa Catarina. Nós vamos falar inicialmente de vacinação a adolescentes. A primeira previsão, secretário, era de início desta imunização, 12 a 17 anos, vacina da Pfizer, a partir desta quarta-feira, 1º de setembro. A gente tem aqui a confirmação de que algumas cidades já estão fazendo esta imunização, outras ainda não. Como está essa situação neste momento? Agora, 11h58. Bom dia, secretário. Bom dia, Fernando, todos que nos acompanham. Nós colocamos o calendário bastante claro, que a partir de 1º de setembro iniciaríamos, então, a vacinação de adolescentes com comorbidades, inclusive dos reforços daqueles que foram vacinados lá no início da campanha. Mas, claro que isso depende da entrega por parte do governo federal dessas doses, que é o grande provedor das vacinas do país inteiro. Houve um atraso, nós estamos recebendo, então, ontem e no dia de hoje, vacinas destinadas à dose 2, para aqueles que já realizaram, mas tem uma promessa de que essa entrega vai ser regularizada nos próximos dias. O calendário está mantido, talvez alguns dias aí de delay até o início da campanha efetivamente. Então, se tivessem doses, o governo estaria aplicando hoje, o calendário está mantido. Algumas cidades do estado já estão aplicando, viu, gente? Outras ainda não, por conta dessa explicação que o secretário acaba de trazer para a gente aqui. Bom, a gente falou durante muito tempo que o calendário de imunização da população adulta era final de agosto. A gente concluiu ele, secretário? Qual foi o balanço aí que a gente pode trazer desta imunização de 18 anos ou mais? A gente sabe que muitas pessoas não compareceram, outras faltaram doses da vacina. Num quadro geral, qual foi a porcentagem de vacinação de pessoas com mais de 18 anos aqui em Santa Catarina? Primeiro nós temos que dizer que o calendário foi cumprido porque as doses foram ofertadas para toda a população catarinense acima de 18 anos. Nós, então, já distribuímos como Estado quase 8 milhões de doses, dose suficiente
para que se pudesse, então, atingir a toda essa população. Dose, pelo menos a primeira dose, acima de 18 anos, e vários já vacinados com D2. Então, já com a imunização bem mais avançada. O que nós percebemos durante os últimos dias, eu tenho manifestado muito sobre isso, é que os municípios estão fazendo os mutirões, estão fazendo o seu papel de fazer a aplicação das vacinas, mas, infelizmente, existe uma diferença entre fazer a vacinação e registrar nos sistemas onde precisa ser registrado. Então, no SIPNI, que é o Sistema Nacional, e também no nosso vacinômetro, nós temos hoje uma diferença de quase 1 milhão de doses ainda não registradas. Então, o número exato do percentual atingido, que ele deve ser bem maior de 90%, 95%, nós só teremos daqui a alguns dias, porque apesar de toda a oferta que nós fizemos em saúde do Estado para que se pudesse colocar essas doses no sistema, nós tivemos algumas dificuldades. Tem municípios que estão atrasando 3, 5 dias para colocar no sistema. Então, o percentual desse planejamento, desse calendário que se encerrou ontem, saberemos aqui no transcorrer dos próximos dias. Muito bom. Secretário, segunda dose. A gente hoje está com as doses guardadas, está aguardando a chegada de novas doses. Esse calendário de segunda dose, ele está dentro do esperado? Sim, o Estado de Santa Catarina tem alinhado desde o início com o Plano Nacional de Imunização, até porque temos essa responsabilidade de reservar segunda dose para aqueles já vacinados com a primeira dose. Então, isso está garantido. Nós temos a nível central, um quantitativo de doses que serão distribuídas para a dose 2, inclusive hoje, uma grande distribuição entre hoje e amanhã, para atingir, então, a imunização com dose 2 para o Estado de Santa Catarina. Está garantido, isso é seguro, a gente tem colocado isso muito claro, não se avança utilizando dose 2 para D1, como aconteceu em outros ambientes que tiveram dificuldades depois de cumprir o calendário. Muito bom, secretário. Seguinte, novas doses chegam ainda nesta semana? O senhor falou no começo da nossa entrevista, vou repetir a pergunta. Chegam novas doses agora, secretário? Sim, nós temos algumas atas de distribuição, o governo federal já está na ata número 88 de distribuição. A gente precisa entender que algumas dessas distribuições foram destinadas a alguns estados específicos, essa é uma discussão durante o dia de hoje, mas elas têm sido entregues no nosso estado a cada 2, 3 dias. Amanhã, inclusive, tem entrega de AstraZeneca para o estado de Santa Catarina e, em breve, já o quantitativo de Pfizer para iniciar efetivamente em todo o estado a vacinação do público adolescente e das comorbidades nessa faixa etária. Assim vencemos o assunto vacinação, então, calendário cumprido, as doses foram enviadas, os municípios que estão aí na responsabilidade da aplicação. E, então, parabéns a toda a sua equipe, viu, secretário? Parabéns aí pelo calendário. Agora a gente aguarda a chegada de novas doses para a imunização desta nova população, nova faixa etária 12 anos para cima. Bom, vou aproveitar a sua presença aqui, trouxe agora a reportagem de novas regras para a educação. Secretário, claro que essa decisão passa também pela Secretaria de Estado da Saúde, junto com a Educação. Novas regras, então os alunos voltam para as salas de aula. É o momento deste retorno, secretário? Na verdade, o papel da Secretaria de Saúde no colegiado de governo é trazer regramento e trazer segurança para os processos. E aí é um entendimento colegiado da necessidade de retorno de algumas atividades da educação. Uma delas foi um setor muito impactado, foi o setor que mais estudamos, inclusive, regramentos e protocolos seguros. Nós temos a população de professores e funcionários já vacinados, né, com inclusive dose 2 já sendo realizada e iniciando agora a imunização dos adolescentes. Então, nesse balanço entre retornar com segurança de protocolo sanitário e os prejuízos que já estavam sendo causados na questão do aprendizado dessas crianças e adolescentes, houve essa decisão, aí é um decreto de gestão que extrapola também a governança da SES, mas com a participação nossa de que era o momento, sim, de retornar, porque no risco-benefício, o benefício do retorno com segurança, com protocolo claro e, claro, que com as exceções garantidas daqueles que não têm condição ou são mais frágeis, esse era o momento de a gente discutir e retomar essa atividade. Muito bom, secretário, muito bom. Obrigado pelos esclarecimentos. Secretário, a gente está vendo os hospitais devolvendo leitos de UTI, aqueles que até agora estavam exclusivos para a Covid, esses tantos que foram abertos
pelo governo durante esse processo de pandemia, muitos vão continuar. Aliás, esta foi a promessa do governo para não abrir os hospitais de campanha, vamos investir nos hospitais, depois que passa a pandemia, fica a estrutura lá. A pergunta é, as cirurgias eletivas, secretário, a gente tem ouvido aqui, né, muita cobrança, a fila pulou, segundo a própria Secretaria de Saúde, de 60 para mais de 100 mil pessoas, já existe no cronograma um multirão a partir de outubro. Como é que vai ser feito, né, esse processo para acelerar as cirurgias de quem está esperando? Primeiro, a gente precisa dizer que desde 13 de maio, no nosso retorno ao governo, depois daquele afastamento indevido do governador Moisés, temos uma portaria liberando as cirurgias eletivas para aquelas unidades hospitalares que têm condição de atender as duas necessidades, enfrentamento do coronavírus e também das cirurgias eletivas. Vários hospitais já iniciaram. Não há devolução de leito de UTI, o que nós estamos colocando para as regiões. Se a Secretaria Municipal de Saúde, com um entendimento da Regional de Saúde, achar que é possível mudar a vocação desses leitos para pós-operatório, tem o aval do Estado, desde que, se houver necessidade futura de retomada de UTI coronavírus, isso seja possível. Então, nós já discutimos várias ações, estamos garantindo a permanência desses leitos a despeito da habilitação por parte do Ministério da Saúde e também trouxemos a nova política hospitalar catarinense, trazendo novas habilitações, novos hospitais, para que se possa ofertar mais cirurgias. A nossa proposta de Estado para a rede prestadora é que a gente consiga fazer 18 meses em 6. Quer dizer, aqueles que entraram nessa fila nesses últimos 18 meses, a gente possa, então, atender a essa necessidade em 6 meses. Claro que nós precisamos do entendimento colegiado, a nossa política deveria ter sido aprovada há alguns dias, infelizmente, isso foi atrasado um pouquinho por alguns questionamentos, que são naturais do processo, por parte do próprio COSENS e também da rede prestadora, mas essa oferta está garantida de leite de UTI Covid, como garantimos no ano passado, através do custeio do Estado, para que se possa, então, evoluir, a partir de outubro, na questão das filas, de uma maneira mais agressiva. Lembrando que já iniciaram, vários hospitais já estão fazendo cirurgias eletivas. Muito boa essa informação, hein, secretário? 18 em 6, traz um alento a essas pessoas que estão aguardando, né, por uma cirurgia. O que eu falei aqui anteriormente, né? Pode parecer simples, né? De baixa complexidade. Para a gente que está falando de fora, né? Para quem está sentindo, é outra conversa. Falando em cirurgias, para fechar a nossa conversa aqui, secretário, recentemente a gente ouviu, né, de um diretor clínico do Hospital Infantil de que as cirurgias estavam suspensas no Joana de Guzmão por conta da falta de insumos. Saiu, inclusive, uma nota da chefia do centro cirúrgico. Nós ouvimos também, através de uma nota, a sua secretaria, que informou que as cirurgias não estavam suspensas. No entanto, a gente também mostrou aqui, logo na sequência, uma campanha da AVOS, que é a Associação de Voluntários, para arrecadar recursos para comprar insumos. E aí eu fico perguntando, campanha para comprar insumos, quando que a secretaria disse que não faltavam insumos? Secretário, vamos passar limpo essa história. Como é que está o Hospital Infantil Joana de Guzmão? Dentro desse processo de gestão da rede hospitalar, nós temos alguns entendimentos ou desentendimentos. Primeiro que para suspender a cirurgia eletiva, isso tem que partir da direção do hospital. E lá nós tivemos um problema, na questão de fluxo de processo de trabalho. Os insumos estavam disponíveis, a gente tem garantido, inclusive, para os filantrópicos e as outras unidades, medicamentos para que essa oferta nunca cessasse. Inclusive, durante a pandemia do coronavírus, vários estados tiveram dificuldades de manter, por exemplo, o kit de intubação, e nós não tivemos esse problema aqui. Claro que os insumos, eventualmente, eles estão com quantitativo diminuído, a gente busca alternativas, nós temos como fazer esse suprimento. E a participação dos voluntários é essa mesma. Todos os hospitais têm a associação de voluntários que ajudam de uma forma ou de outra, e esse é o papel deles. Adquirindo insumo, trazendo eventualmente mobiliário, um equipamento ou outro, é um trabalho conjunto entre o poder público e o voluntariado. Hoje não estão suspensas as cirurgias, então? Hoje estão funcionando, estão sendo realizadas as cirurgias no infantil? Exatamente. Na verdade, o foco, me parece que deveria ter sido, quanto nós já estávamos fazendo de cirurgias eletivas, né? Houve um desentendimento interno, já resolvido, mas o fato é, até aquele momento, já dezenas, centenas de cirurgias eletivas já estavam acontecendo. Então, por uma questão de processo interno já resolvido, houve esse desentendimento, isso é apenas um fato, mas no planejamento da SES e na oferta está tudo garantido.
Secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, preciso agradecer a sua participação aqui, parabenizar pelo trabalho aí em enfrentamento à pandemia. Secretário, muito obrigado pela sua participação, sempre à disposição aqui no SBT. Bom trabalho, secretário. Muito obrigado, da mesma forma, cuidem-se. Sempre gentil atendendo a gente aqui no SBT com os esclarecimentos. Bom, eu falei agora com o secretário sobre a vacinação de adolescentes de 18, não, Fernando, 12 anos para frente. 18 anos já foi. Essa história é velha, Fernando. Agora a gente vai para 12 anos para frente. Deixa eu chamar o Paulo Henrique aqui, porque agora pela manhã a gente pediu, Paulo, vamos dar um cheque nas cidades aí que estão oferecendo a vacina, aquelas que não estão também. O secretário falou, o calendário é esse, deveria começar agora. Não começou, sabe por quê, Paulo? Porque não chegaram as doses do governo federal. Então conta pra gente quais cidades, não é mesmo, já estão fazendo esta aplicação e qual a previsão de iniciar nas cidades que ainda não estão aplicando a vacina contra o coronavírus em adolescentes nesta quarta-feira. Paulo Henrique, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a quem nos acompanha. Isso mesmo. De acordo com a entrevista aí do secretário de Saúde aqui de Santa Catarina, nós conseguimos esclarecer algumas questões, né? Mas é bom a gente deixar bem claro também que a gente só consegue avançar nessa questão da faixa etária para adolescentes entre 12 e 17 anos se nós estivermos com pelo menos 100% da população adulta no estado com a primeira dose do imunizante contra a Covid, né? E segundo um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde, para que isso acontecesse de fato, seria necessário cerca de 675 mil doses da vacina contra a Covid aqui em Santa Catarina. Até o momento, nós temos 85% da população adulta, então acima de 18 anos, com pelo menos uma dose do imunizante contra a Covid garantida. Santa Catarina recebeu 8.250.000 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, que é o responsável pela compra das doses e distribuição em todo o país, pelos estados. Santa Catarina, então, tinha expectativa de receber ainda nessa semana uma nova remessa de imunizantes que seria capaz de bater esse número de 100% dos adultos com ao menos uma dose e também avançarmos para a questão dos adolescentes entre 12 e 17 anos e também avançarmos na questão da dose de reforço nos idosos e imunossuprimidos. No entanto, na última distribuição feita pelo Ministério da Saúde, Santa Catarina recebeu apenas 110 mil doses do imunizante contra a Covid, o que são suficientes para a aplicação de algumas segundas doses aqui no estado. O estado, então, mantém a previsão de iniciar essa aplicação em adolescentes ainda nesse mês de setembro, mas depende de novas remessas do Ministério da Saúde chegando aqui em Santa Catarina. Cerca de 38% da população do estado já completou com a primeira e a segunda dose o ciclo vacinal e a aplicação da segunda dose segue sem prejuízo algum em todos os municípios de Santa Catarina. Como você estava falando, algumas cidades então já acabaram avançando nessa questão da aplicação em adolescentes, como é o caso de Canoinhas, onde adolescentes a partir de 12 anos com comorbidade vão começar a ser imunizados nessa quarta-feira, e em Balneário Barra do Sul, onde adolescentes em geral com 17 anos devem receber a primeira dose. Brusque também vai estar disponibilizando 120 doses por dia para adolescentes acima de 12 anos. Essa cidade, então, do Vale também vai acabar aplicando a terceira dose para idosos e também alguns imunossuprimidos. Essas são as cidades que estão avançando na questão da primeira dose para adolescentes aqui em Santa Catarina, Fernando. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Paulo Henrique. A vacinação aqui no SBT agora. Depois de quase um mês de investigações, a polícia concluiu que no sul do estado, na cidade de Forquilinha, houve uma tentativa de golpe frustrada, viu, Sibeli? Pois é, Fernando, o chamado golpe do seguro. A investigação apurou uma fraude contra uma seguradora de veículos. Segundo a polícia, um homem de 56 anos colocou fogo no próprio carro com o objetivo de receber o valor da indenização, aproximadamente R$21 mil. A tentativa de golpe aconteceu no dia 7 de agosto. A ideia era colocar fogo no veículo e depois abandoná-lo na cidade de Timbé do Sul. Isso tudo descoberto na investigação. Os policiais começaram a desconfiar da versão apresentada pelo suspeito quando leram o registro de ocorrência e ele teria informado que o caso aconteceu no dia 8 de agosto, um dia depois que o veículo tinha sido encontrado pela própria polícia em Timbé do Sul.
O golpista pode ficar preso por até 4 anos por conta dessa tentativa de golpe, Fernando. Amador, hein? Tocou fogo no carro para pegar o dinheiro do seguro. Pois é, a polícia achou o carro no dia 7. Ele disse que aconteceu tudo no dia 8. Olha aí. Aí não deu certo. Amadorzão esse golpista aí, tem que ficar preso mesmo. Você acredita em fantasma? Já viu um, Sibeli? Fernando, a gente vai ver um agora e vai mostrar para o nosso telespectador. Se eu te contasse que tem um fantasma assombrando, ou pior, furtando carros. Furtando. Tem imagens para a gente mostrar para o nosso telespectador? Olha aí o fantasma, Sibeli. Olha só o fantasma. Ele tá ali, né, agindo perto de um carro, vê um pneu ali, né, um step, dando sopa. Vou roubar. Aí ele decidiu atuar. Ele, vestido de fantasma, furtou esse step da caminhonete. Tudo foi flagrado por essas câmeras de segurança. Olha só, levou. O fantasma levando o step na cabeça. Chega a ser engraçado, né, gente? Não tem como. Aconteceu em Minas Gerais, viu? Só que essa história é destaque no nosso portal SCC10 hoje. Então você pode conferir lá, assim como outros destaques, né, Fernando? SCC10 rodou os destaques de hoje. Santa Catarina mantém suspenso o acesso de público a competições esportivas. A medida vale, no mínimo, até o final de setembro. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.169 para 2022. Valor é de R$ 69 maior do que o salário mínimo atual. Mas esse aumento de 6,27% não representa um aumento real, porque não é maior que a inflação. Entenda no site. STF retoma julgamento do marco temporal. Não há perspectiva de quando o processo vai ser concluído. Justiça quebra sigilos bancários e fiscal de Carlos Bolsonaro. Decisão atende pedido do Ministério Público em investigação sobre suspeitas de rachadinha e contratação de funcionários fantasmas. Catarinense conquista medalha de bronze na natação. É a segunda medalha de Thalisson Glock nas Paralimpíadas de Tóquio. Mais informações você confere scc10.com.br. O Portal da Notícia em Santa Catarina já leu a coluna do Fernando Machado? Ainda não, Fernando. Já leu a da Cibele? Já, da Cibele. É sobre finanças. A Cibele está lá todos os dias. O pessoal está comemorando aqui que a Cibele deixou... tu me pegou agora, Cibele. Mas eu te recomendo sair daqui e ler a coluna do Fernando Machado. Pode deixar, Fernando. Especialmente você que quer ir para festinha, para bar, para restaurante, que não está tomando a vacina. A informação é importante. Corre Vou acompanhar, pode deixar. Você lembra da tainha gigante, não? Lembro, parecia um foguete. De concreto? Enorme. É. A gente mostrou aqui. Agora tem outra coisa gigante. Quer é? saber o que é? A Maria Esther está chegando aqui para contar tudo pra gente. Depois da grande repercussão da tainha gigante, o município de Barra do Sul, viu, Maria Esther? Agora está inaugurando um outro animal gigante. O siri gigante. A escultura tem 8 metros quadrados, Fernando, e homenageia as mulheres catadoras e desfiadeiras de siri. A nossa equipe foi lá conferir de perto e vai mostrar agora na reportagem o sirizão. Após Balneário Barra do Sul presentear a comunidade com a tainha gigante, outro personagem passa a fazer parte do dia a dia da população. Um siri de 8 metros de comprimento. É muito bacana, nós viemos só para ver isso hoje. Hoje nós viemos motivados a ver o siri, que eu falei assim, eu não vi esse siri ainda, eu quero ver. É um trabalho que demanda muita dedicação, né, do artesão. O siri gigante está localizado na entrada da cidade e a semelhança com a realidade não é uma mera coincidência. Quem assinou a obra mais uma vez foi Índio Artesão e ele é muito apegado aos detalhes. Para executar o projeto, o Índio estuda a fundo cada característica do animal e contou com a ajuda de 2 assistentes para dar vida ao siri. E muita técnica para chegar a concluir uma obra em um mês, uma obra de 8 metros, onde poderia ser 5 meses de trabalho, eu consigo fazer em um mês, com a técnica que eu venho desenvolvendo com o decorrer do tempo. Rubens, da oficina, ele vem lutando para trazer esse trabalho para cá, entrando em contato comigo desde o início do ano.
Eu estava em Natal, né? Quando ele sempre insistindo que eu viesse. Depois que eu vi que seria tão importante para ele quanto ele estava insistindo muito, daí eu abri esses espaços para vir fazer esse trabalho aqui na Barra do Sul. Natural do Nordeste, Guilherme da Silveira Ferreira nasceu e foi criado no Rio Grande do Norte. Em 2017, o empresário o convidou para fazer 2 obras de arte. E em pouco tempo o trabalho dele ficou conhecido pelos catarinenses e foram surgindo outros convites. A expectativa é de permanência de 1 ano no estado para execução de trabalhos em Barra Velha, Joinville e a capital Florianópolis. Para dar forma ao siri gigante, foram utilizadas ferragens, concreto e argamassa, e a finalização durou em média 30 dias. Para mim é um orgulho muito grande saber que conquistei esse espaço e a cidade está vibrando por mim. Minha cidade, Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, realmente uma cidade muito linda, que para mim é muito importante também divulgar a minha cidade. E o motivo dessa construção aqui em Balneário Barra do Sul é que centenas de mulheres tiram sustento através da carne do siri. Muitas criaram filhos e pagaram os estudos deles fazendo esse trabalho manual. Esse é o caso de Dona Helena, de 88 anos. Ela cata e descasca siri há mais de 40 anos e foi na profissão que tirou o sustento, ajudou o marido, que é pescador, e criou os 3 filhos. Um deles se tornou matemático, o outro chefe de segurança e o Rogério, professor de educação física. Ela lembra com entusiasmo das épocas de pesca. É 50 dúzias. Peguei de siri. A turma de pensar que é mentira, mas naquele tempo tinha siri. Não dava para botar o pé dentro da água, que se facilitasse ele vinha mordendo o pé. Ainda hoje, Dona Helena descasca siri e tem clientela fixa em Joinville, Camboriú e outros municípios catarinenses. Mas o que antes era uma profissão, hoje se tornou um passatempo. Tu pega siri? Tu precisa estar pegando siri? Não, gosto. Gosto de pegar siri. Graças a Deus, precisei muito, mas agora pego por esporte. Mas a turma já sabia que eu pegava siri, aí veio para mim pegar, aí pego. Eu tenho as minhas funções semanais, né? Exerço a minha função de professor e nos finais de semana, então, até para dar continuidade ao que ela gosta de fazer, eu vou capturar os siris para que ela possa fazer o seu trabalho. Desde criança a gente sempre viveu, sou filho de pescador, e ele ensinava a gente, né, como capturar o siri, os peixes. E como naquela época tinha siri em abundância, a gente utilizava, né, para que ajudasse na renda familiar. E enquanto o siri gigante vai conquistando o amor da população, a escultura da tainha gigante já tem dado bons frutos ao turismo local. E movimentou bastante, né, o comércio, os finais de semana aqui da cidade. A gente observa assim, um antes e um depois bem melhor, né, para Balneário Barra do Sul, né, que depende muito do turismo, que depende muito do comércio. Venham nos conhecer, venham conhecer a nossa tainha, o siri agora, mas também não só isso, nós temos o canal do Linguado, nós temos toda uma estrutura muito grande da pesca esportiva, né, embarcada, que são 32 embarcações em Balneário Barra do Sul, do maior do estado, né, e que você pode vir aqui ter um dia de passeio em alto mar, de pescarias, muito bacana. Mais uma homenagem, mais um atrativo lá para Balneário Barra do Sul. Gostou do sirizão? Gostei. É, né? Grandão, né? O pessoal tirando foto com o siri. É, viu? Mais um atrativo. Mais um atrativo para a cidade. Como é que pessoal. você estava dançando aqui agora, pô? A dança do siri, né? Como é que é? Vai, Fernando, vai. Tchau pra você, Maria. Maria me deixa assim, deixa tolo. Vamos lá. O assunto é sério agora, vou até fechar aqui a minha cara. Mais uma vez, nossos consumidores vão ter que amargar outro aumento de energia elétrica. O anúncio foi feito pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A taxa vai chegar a R$ 14,20 por 100 kWh consumidos.
Deixa eu conversar agora com o Clécio Poleto Martins. O Clécio, ele é presidente da Celesc aqui em Santa Catarina e vai explicar para a gente o porquê deste novo reajuste. Clécio, obrigado por nos atender aqui no SBT. Hoje o Fernando está aqui como apresentador e como consumidor também. A gente quer entender por que tantos reajustes, por que mais este reajuste na conta de energia elétrica, presidente? Bom dia. Boa tarde, bom dia Fernando. Obrigado pela oportunidade de trazer as informações para a sociedade catarinense de um assunto tão importante que é o consumo de energia elétrica, que é essencial para as nossas vidas, né? O que ocorre é que o sistema elétrico brasileiro ele é todo interligado. Então, mesmo que chova aqui no sul e não chova, por exemplo, no norte, a energia que é produzida, e a grande maioria dela, mais de 65% de toda a produção de energia elétrica, da geração, ela vem da fonte hidráulica. Então, se não chove, a energia que é produzida aqui escoa vai para o norte. O fato é que o sudeste e o centro-oeste são os grandes responsáveis por armazenar essa água da chuva em seus grandes reservatórios. E o último período chuvoso, que aconteceu de novembro do ano passado até março desse ano, ele foi muito abaixo da média histórica. Foi a pior média histórica dos últimos 91 anos. Então, por consequência, o nível dos reservatórios diminuiu e outras fontes de energias, por exemplo, as termoelétricas e até mesmo importação de energia do Uruguai e da Argentina, foram necessárias para suprir a demanda de todo o país. Encarecendo, então, assim, o preço da energia elétrica, que, por sua vez, é regulado pelo governo federal e fez com que o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica colocassem, então, uma bandeira tarifária, que nós chamamos de bandeira tarifária de patamar 2, no nível de R$ 14,20 para cada 5 kWh consumido, sinalizando para a sociedade que há uma escassez daquele recurso que a gente se utiliza. Então, fazendo um paralelo de forma mais coloquial, a demanda, né, o consumo, ele é o mesmo, só que o produto ele está em escassez. Assim como qualquer produto que acontece um aumento da demanda e uma escassez do produto, há um desequilíbrio, né, naquele preço. Por exemplo, as máscaras que nós, o ano passado, começamos a utilizar, elas tinham um preço bem menor do que tem hoje. Então, no caso da energia elétrica, como o sistema é interligado, e o Sudeste, que responde por mais de 65% de toda a energia armazenável hidráulica no país, ele está com os seus reservatórios muito baixos, fazendo com que, então, o preço da energia subisse. Muito bem. Quanto que a Celesc solicitou de reajuste por parte da ANEEL? Qual foi o pedido dos senhores por 100 kW consumidos? Nós não temos interferência nessa bandeira tarifária. Essa bandeira tarifária, esse dinheiro não fica com a Celesc. Ele só repassa através da nossa tarifa e vai direto para o governo federal para que ele dê mais sustentabilidade nessa crise que nós estamos passando. Então, o nosso reajuste médio dos últimos 3 anos, ele ficou em torno de 0,8%. Se nós somarmos o período que nós estamos aqui administrando a Celesc, por convite do governador Carlos Moisés, o nosso reajuste médio desses últimos 3 anos não chegou a 3%, deu 2,70%, em torno de 0,9% a cada um desses últimos 3 anos. A ANEEL, através dessa bandeira tarifária, aumentou agora esse patamar de R$ 9 para R$ 14. E esse dinheiro, mais uma vez, não fica para a Celesc. O nosso último reajuste tarifário, que ele ocorre anualmente, foi de 5,65% em média. E somado a 2019 e 2021, onde nós tivemos lá em 2019 uma queda de mais de 9%, nós tivemos nesses últimos 3 anos um reajuste médio na Celesc de menos de 3%, mostrando a diligência que a empresa está tendo com a sociedade e não encarecer o consumo de energia elétrica. No entanto, essa bandeira, mais uma vez, não é responsabilidade da Celesc, a gente não tem gestão sobre o preço que a ANEEL inclui na tarifa de energia elétrica, mas sim o governo federal é responsável por essa gestão. Entendi. Explicado. Agora, presidente, a gente precisa entrar num assunto que o senhor, de fato, vem fazendo uma gestão excelente, a gente vem acompanhando que a Celesc vem dando resultados positivos, lucro, no bom português, como nunca deu nessa história recente aí. Fato. Agora, esses reajustes, a Celesc não poderia, por exemplo, segurar? A pergunta eu falei no início, a pergunta vai ser de consumidor e de jornalista. Sim. A Celesc não teria como segurar esse reajuste agora, diante dessa situação que a gente está passando, já que a empresa vem dando resultados excelentes? Então, mais uma vez, né, a gente não tem gestão sobre essa bandeira tarifária. Isso é feito de forma unilateral do governo federal, através do Ministério de Minas e Energia e da agência reguladora, na tarifa de todo o país. Nós, enquanto empresas, nós não temos a prerrogativa de negar essa bandeira tarifária, uma vez que esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro volta para o governo federal. Então, o que nós fizemos de forma diligente, no último reajuste, que dependia, sim, da nossa gestão,
foi uma redução, um reajuste bem abaixo da inflação, que aconteceu agora em agosto, e um menor nos últimos 2 anos, um dos menores dos últimos 2 anos de todo o país. Isso está sob nossa gestão, mas a bandeira tarifária em si, ela não está sob nossa gestão. A gente só tem que, de forma unilateral da agência reguladora, ela impôs esse valor e vai na fatura da Celesc. Entendi. Então, a gente arrecada, mas a gente não recebe. Entendi. Arrecada através da fatura, mas repassa ao governo federal. Então, nós, por óbvio, né, tentamos sensibilizar o governo federal de que esse reajuste, nesse momento, já vindo de uma pandemia, não seria adequado, mas o governo federal tem essa prerrogativa, inclusive constitucional, de fazer a gestão de todo o setor elétrico regulado. E volta atrás essa bandeira, depois que a situação melhorar, os reservatórios voltarem à normalidade, recua esse valor ou vai permanecer assim, é definitivo? Não, ele recua, né? Então, a expectativa que nós temos é que agora, no início de novembro, comece o período chuvoso no Sudeste, que é o grande reservatório, são os rios Parnaíba, o rio Paraná e o Rio Grande, são as grandes bacias, os grandes reservatórios, né? Só para dar um exemplo para vocês, de cada 3 lâmpadas que a gente tem em casa, 2 provém do abastecimento de usinas hidrelétricas. Então, é muita coisa. Então, chovendo e os níveis dos reservatórios começando a se recuperar, e a gente espera que isso comece em novembro, a expectativa é que isso volte a patamares menores. Muito bom. Porque quando nós temos uma regularização dos níveis dos reservatórios no Brasil inteiro, especialmente no Sudeste, não há essa bandeira, não há essa cobrança adicional por parte da agência reguladora. Certo. Presidente, para fechar então, esse reajuste ficou muito bem explicado, parabéns. Vem da ANEEL, reservatórios baixos, a Celesc não tem como interferir, é isso, bandeira tarifária. Agora, no reajuste anual, que a Celesc, inclusive, sugere qual valor deve ser reajustado à ANEEL, aí nesse, já que o catarinense passou por esta mudança no preço agora, nesse reajuste que depende da Celesc, o senhor vai pisar no freio ali, presidente? Então, a gente já pisou no freio, né? O nosso reajuste já aconteceu no último dia 22 de agosto, né? Nós diligentemente repassamos para a sociedade mais de 800 milhões de reais sobre forma de crédito de PIS e COFINS que vinha sendo tributado sobre a base do ICMS. Então, nós, e poucas concessionárias fizeram isso no país, entramos na justiça e ganhamos no STF o direito de pegar esses 800 milhões de reais e repassar para baixo na tarifa. Se não tivéssemos feito isso, o reajuste da Celesc no mês passado seria de mais de 14%. Mas, no entanto, ficou em torno de 5% e ainda somos uma das menores tarifas de energia elétrica de todo o país, enquanto uma concessionária de distribuição de energia elétrica, onde o governo do estado é o acionista majoritário. Presidente da Celesc, Cleison Poletto, muito obrigado por nos atender aqui, pelos esclarecimentos, porque sim, tem problema sim o brasileiro, o catarinense sofrer mais um reajuste na energia elétrica neste momento de pandemia. Esclarecimentos feitos, vamos aguardar aqui a bandeira se reajuste e um bom trabalho para o senhor, presidente. Obrigado, Fernando, obrigado por trazer esse esclarecimento para a sociedade catarinense e que nós consigamos aí utilizar conscientemente a energia elétrica para que cheguemos ali em novembro no período chuvoso e tenhamos água suficiente para que a gente consiga diminuir essa bandeira, que para nós também é muito importante, que o preço quanto menor, mais consumo teremos. Muito obrigado. E tenhamos aí todos uma boa tarde. Cleison Poletto, presidente da Celesc, conversando com a gente aqui sobre esse novo reajuste. Bora lá, daqui a pouco tem Cláudio Prisco Paraíso, viu, minha gente? A política aqui no nosso SCC Meio-Dia. Cláudio Prisco vai chegar com os destaques do Estado e do Brasil no cenário político. Mas agora é hora dele. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, meu caro Fernando Machado? É a hora do esporte, toda quarta. Ele tá aqui. Telão bacana, né? SCC Esporte. SCC Esporte dentro do SCC Meio-Dia. Ô, Fernando, antes da gente falar de Libertadores da América, Champions League, sabe quem está de aniversário hoje? O nosso Leão. O Avaí está completando 98 anos. Aqui a nossa singela homenagem a este grande do futebol catarinense com muitas conquistas no cenário estadual. Então, parabéns ao Avaí pela sua história, pela sua grandeza. Inclusive, estamos preparando a matéria especial no portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina, para homenagear o Avaí. De muitos craques, de muitas conquistas, não só no cenário catarinense, mas também no cenário nacional. Portanto, parabéns, Avaí, quase um centenário, hein? Tá quase lá, 98 anos no dia de hoje. Quem também está de aniversário no dia de hoje é a equipe do Corinthians, hein? Completando também mais um ano de fundação. Bom, a gente vai destacar agora, aqui no SCC Esporte, as Paralimpíadas. Nós preparamos um giro com a participação de brasileiros que, olha, estão fazendo bonito lá em Tóquio, hein? Acompanha aí.
A 100ª medalha de ouro veio com Yeltsin Jaques, que venceu os 1.500 metros na categoria para deficientes visuais. É o segundo ouro do velocista brasileiro, que ainda quebrou o recorde mundial da prova. O segundo ouro do dia e o 101º da nossa história na Paralimpíada foi da nadadora Maria Carolina Santiago nos 50 metros livre. Ela também garantiu a prata no revezamento 4x100, junto com Wendel Bellarmino, Douglas Matera e Lucilene Souza. Ainda na natação, Gabriel Bandeira conquistou a 4ª medalha dele em Tóquio. Foi prata nos 200 metros medley para atletas com deficiência intelectual. O Brasil também garantiu bronze nos 100 metros livre com Mariana Gesteira. As outras 2 medalhas foram conquistadas no atletismo. Raíssa Rocha Machado levou a prata no lançamento de dardo e Jardênia Félix, de 17 anos, o bronze nos 400 metros para atletas com deficiência intelectual. Tem que chorar, esse é o choro da superação, o choro da conquista. Aliás, tem catarinense fazendo bonito lá em Tóquio, a gente tem a Bruna Alexandre, tênis de mesa, ela é natural de Criciúma, ganhou a medalha de prata, parabéns Bruninha. Tem também o Thalisson na natação, que está também lá na coluna do portal SCC10, enfim, muitos catarinenses. E ó, nessa conquista que a gente viu agora há pouco do Yeltsin, teve um catarinense com papel importante, Laurindo Neves, de Caçador. Ele foi um dos guias do Yeltsin e ele mandou um recado, né, falando desta importante conquista. Vamos acompanhar agora. Olá, galera. Venho aqui expressar minha felicidade, né, de ter poder contribuir na medalha de ouro dos 5.000 metros do Yeltsin e também estar vibrando juntamente com todos vocês aí na medalha do 1.500, juntamente com o atleta Bira e o Yeltsin, conquistaram o recorde mundial e a 100ª medalha de ouro do Brasil. Eu e o Bira somos guias do Yeltsin, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um excelente atleta, muito aguerrido, muito forte, e a gente está aprendendo muito com esse menino aí, de 29 anos, que vem conquistando o mundo e brilhando nessa Paralimpíada, né? E a gente tem um papel muito importante como guia, né? Nós somos os olhos do atleta, né? Então a gente passa todas as informações necessárias para que o atleta possa desempenhar o melhor papel possível na prova. E parabéns, Laurindo, pela sua participação, pelo seu trabalho, né? Tem um papel importante e o Yeltsin também. Agora o assunto é Libertadores da América, que volta com tudo no dia 21 de setembro aqui, ó, na programação do SCC SBT. Vamos dar agora uma olhada, pode encher a tela aí por gentileza, a Cris e também o Cleitinho. Ó, na semifinal de quarta-feira, dia 22, vamos ter Flamengo e Barcelona do Equador. Isso mesmo, já no dia 29 também, numa quarta-feira, vamos ter o jogo da volta entre Barcelona do Equador e Flamengo. Os confrontos aí na semifinal. E tem confronto brasileiro também, ó. Na terça-feira, dia 21, tem Palmeiras e Atlético Mineiro. E na terça-feira, na outra seguinte, no dia 28, o jogo da volta entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Que jogão que você vai acompanhar aqui na tela do SCC SBT. Vamos voltar aqui, fecha aqui por gentileza, ó, na 1, na 2, aqui com o Nereuzinho. Ô, Nereuzinho, fecha aqui por gentileza, vou virar o copinho. Olha só que maravilha, hein? É o copo da Champions League. Tá a fim de faturar um copo como esse? Fique ligado aqui na programação do SCC SBT. O nosso departamento de marketing está fazendo uma campanha muito legal. Vem muita novidade por aí e a gente vai mostrar para você como fazer para faturar esse copo. Claro, Champions League, exclusividade aqui, ó, na tela do SCC SBT. Mas que barulho é esse aqui? Mas que bagunça é essa acontecendo aqui no estúdio? Uma mesa de pimbolim? Como assim? Vou dar um chego lá. Vem comigo aqui, o Vem aqui, Cleiton, que eu tô dando lá. Já tá aqui, não, eu 1-0, Maristela. Deixa eu lá. Começou a valer agora. Começou. Cadê a bolinha? Eu solto a bolinha, eu solto a bolinha. Vamos lá. Olha aí. Vai a Maria tá jogando com o time de vermelho. O Fernando tenta se defender. Vou defender ali, ó. Vai o zagueirão, tenta colocar a bola no meio de campo. Afasta a zaga com o Meu goleiro é bom, tá a Maria joga direitinho, tá fechadinho o time da Maria. O Fernando tenta se posicionar, a bola não vai entrou! Que legal. Ó, a gente está com a mesa personalizada aqui da Champions League. Olha os aplausos aí da galera. Sai, Maristela. Enquanto essa turma fica aqui jogando, a gente trouxe esse pimbolim que tem tudo a ver com a chamada que você vai acompanhar agora. Vamos lá, solta a bolinha aí, vamos lá.
arrepia, não arrepia? Eu quero saber o seguinte, quem é que tá ganhando aqui? Quem tá ganhando? Empatado. Mais um gol da Maria, aí Maria! Por falar em Champions League, tem agora aí a matéria do sorteio de grupos, só tem seleção. Uma leve reação, mas capaz de dizer muitas coisas, de alívio ou preocupação. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões trouxe sentimentos discretos ao traçar o caminho das equipes nesta primeira fase. Embora as palavras sorte ou azar não existam neste vocabulário. Nosotros vivimos siempre con una gran ilusión. Nós sempre vemos essa competição com uma grande expectativa, disse o diretor internacional do Real Madrid, o clube mais vezes campeão do torneio. Mas a grande expectativa da noite era para ver onde cairiam as bolinhas dos poderosos Paris Saint-Germain e Manchester City. Embora nunca tenham sido campeões do torneio, os elencos milionários apontam para o favoritismo de ambos. E quis o destino que os dois ficassem juntos, medindo forças desde o início da competição. Pior para o Leipzig e para o Clube Bruges. Em teoria, são os dois que vão passar, né, como os primeiros. Esperamos ver um grande campeonato e que vença o melhor. Para o atual campeão Chelsea, os confrontos serão diante da tradicional Juventus e contra os menos badalados Zenit e Malmo. Equilíbrio maior está no grupo E, com Bayern de Munique, Benfica, Dinamo de Kiev e Barcelona. Hoje, menos impactante do que anos anteriores, principalmente sem a presença da estrela maior. Não tem hora para encarar o Barcelona. É lógico que a gente não pode fugir, não vai conseguir fugir da questão, quando fala-se Barcelona, da ligação com o Messi, né? Mas para nós, Benfica, quando a gente analisa o clube, a gente não vai analisar mais o Messi, vai analisar o quão potencial tem aquela equipe, né? Eu, particularmente, fico feliz porque eu vou encontrar um ex-treinador meu, que é o Ronald Koeman. A gente não vai fugir a questão do Messi, mas a gente com certeza tem que analisar aquilo que é o potencial do Barcelona agora. Essa será a primeira vez, depois de mais de 15 anos, que o Barcelona irá disputar uma Liga dos Campeões sem a presença de Lionel Messi. O processo de renovação já começou e a aposta está nas categorias de base, mas também em um brasileiro, já bem conhecido no time da Catalunha. Felipe já foi o camisa 10 da seleção brasileira e isso diz tudo. Ele é um grande jogador. Esperamos que ele se recupere bem dessas lesões que vem sofrendo. E claro, é mais um jogador da nossa equipe, disse o vice-presidente do clube. Os caminhos estão traçados, seja com um sorriso discreto de uns ou cara de paisagem de outros, no fim, será a bola que irá dizer quem se deu bem e quem se deu mal. Só fera, hein, Maria? Champions League no SBT e fique ligado aí para você faturar esse copinho maravilhoso. Vou lá encher de água agora, tá? Valeu, Cleiton. Obrigada, Maria. viu, pela Valeu. sua participação aqui. Vamos de previsão do tempo agora? Quarta-feira de sol entre nuvens aqui em Santa Catarina. Algumas regiões até amanheceram, né, com um tempinho mais emburrado, mas a previsão agora é de dar uma limpada. As temperaturas seguem em elevação no estado. As máximas, como vocês podem ver aqui, ó, lá no oeste, gente, chegando a 28 graus, no meio oeste 26. Na Serra também com solzão, chega a 23 agora à tarde. No sul, olha lá, mínima de 12 e máxima de 28 graus, também esquenta bastante na região de Criciúma. Grande Florianópolis, no Vale e no Norte 25 e no Planalto Norte mínima de 10 e máxima de 24 graus. Amanhã, quinta-feira, também mais uma vez tempo ensolarado no oeste e no meio oeste principalmente. Nas outras regiões teremos mais nuvens, mas ainda sem previsão de chuva. As temperaturas continuam subindo aqui no estado. Olha Capinzal amanhã, 29 graus, Xaxim 27. Floripa amanhã 26, também sem previsão de chuva. Joinville 26 de novo. Olá, Blumenau 25. Imbituba, no sul do estado, máxima de 25 também nessa quinta. Canoinhas, Planalto Norte, máxima de 24. E na Serra, olha só, Urupema, mínima de 7 e máxima de 21 graus. Fernando Machado. Tempo seco e solzinho amanhã para todo mundo. Eu tô com calor já. Acordei hoje. Já deu uma boa esquentada, né? Não parece amanhã de verão, assim? Solzinho. A gente tá nos últimos dias do inverno, né, Fernando? Já é manhã de verão. Reta final. Muito bom. Bora lá de informação. Quem é que vem? Dilnei Pacheco.
Leva o Fernandinho lá pro outro lado, Juneizinho, leva, porque agora eu vou conversar com o nosso Alisson Amaro, o primeiro repórter a colocar os pezinhos na nova orla de Balneário Camboriú. Aí está ele, já tirou até o sapato, olha como ele está à vontade. Olha como o menino está à vontade. Agora eu já estou percebendo aí, viu, Alice, que a orla já cresceu, hein? Já cresceu, vai para 70 metros. Conta pra gente como é que estão os trabalhos aí. Olha aí, ó, o primeiro a pisar na nova praia, na Praia Central, Balneário Camboriú. Diga lá, Alice, boa praia para você. Obrigado, Fernando. A gente está falando de calor, né? E olha, o dia bonito aqui em Balneário Camboriú hoje, viu? E como você comentou, já dá para perceber, né, que a extensão da faixa de areia já está bem maior aí. O Matheus Fontana mostrando pra gente que já tem essa extensão grande. Aqui a gente já tem uma ideia de como é que vai ficar, como é que vai ser esse verão, né? E sim, somos a primeira equipe de reportagem a pisar na nova areia de Balneário Camboriú, um trabalho que está acontecendo de forma intensa. Uma draga vai a 15 quilômetros de distância da costa para puxar toda essa areia para cá e é trazida aqui, ó, por essas tubulações que vocês estão vendo aqui. A gente está bem no meio onde está acontecendo os trabalhos de alargamento e essa tubulação é que é responsável por trazer todo o material de areia, né? Essa areia que você está vendo aí, ela é escura assim, Fernando, porque eles puxam então lá do fundo do mar, mas assim que essa areia vai secando, ela vai ficando mais clarinha, mais fina e aí, ao que tudo indica, final de outubro, começo de novembro, a gente já vai ter aí a orla de Balneário Camboriú com 70 metros. A gente veio aqui para acompanhar os trabalhos bem de perto e amanhã aqui no SCC Meio-Dia a gente traz uma reportagem aqui para vocês para contar como é que tem sido feito esse trabalho de alargamento, os detalhes, né? Muita gente tem curiosidade, quer saber como é que está acontecendo. Uma obra que está chamando a atenção do mundo inteiro. Balneário Camboriú está sendo destaque aí em função desse alargamento que vai trazer mais espaço aí para a próxima temporada. Assim a gente espera, né, Fernando? Reportagem completa amanhã, então. Obrigado, Alice. Aproveita a praia. O Ministério Público emitiu uma nota de repúdio agora. Acabou de sair a informação pela visita do ex-companheiro de Maria da Penha ao gabinete do deputado Gessé Lopes. Conversei com o deputado agora pela manhã, disse que foi uma visita que ele estava fazendo na Assembleia, ele apenas recebeu no gabinete. Mas registrou com foto e falou ainda que a história é intrigante. Deputado, acabamos de sair do Agosto Lilás, de prevenção à violência doméstica, uma foto com um sujeito que gerou uma lei para proteger as mulheres. Nota de repúdio do Ministério Público acabou de sair. Agora tem Tempo de Valor. É isso mesmo, Fernando. Tempo de valor agora para a gente conversar com você, né, sobre finanças. Você se considera uma pessoa que gasta demais? Esse é o nosso assunto do dia aqui no Tempo de Valor. Nós vamos falar sobre hábitos de consumo. Comprar por impulso pode trazer problemas para a sua vida financeira. O educador financeiro Juliano Fernandes é quem nos ajuda hoje a começar a mudar esse padrão de comportamento. Já já ele responde às suas dúvidas. Mas primeiro você vai conhecer a história da Magali, que conseguiu mudar e viu a vida mudar também para melhor. Olha só. As tentações estão por toda parte. Descontos, liquidações e tudo com pagamento facilitado. É fácil deixar o desejo falar mais alto. A senhora se considera uma pessoa que compra por impulso? Também. Bastante. Aí uma vitrine assim chama atenção. Chama atenção. Já estourei o cartão. E não foi só você não, viu? Tem muita gente enroscada em dívidas porque gosta de gastar. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, identificou que neste ano, 41% dos brasileiros que compram por impulso estão inadimplentes. As promoções e as formas de pagamento facilitadas colaboram muito para essa estatística. É a forma que o comércio tem de fazer o cliente cair em tentação. O processo de compra é uma troca, né? Então, quando uma pessoa ela chega num estabelecimento, ela está trazendo ali uma necessidade, um desejo e ela quer algo em troca disso, né? O produto ele serve para suprir esse buraco, esse vazio que esse consumidor muitas vezes chega dentro de uma loja, para poder trazer ali alguns produtos ou serviços que vão trazer essa solução para esse vazio, vai estar suprindo, vai estar tapando esse buraco. Buraco que a Magali já caiu uma vez e teve que aprender na dor a lidar com o dinheiro. Eu não tinha limite de compras. Eu usava todo o meu salário e muitas vezes já
ficava devendo. Eu já me encontrei numa situação onde eu fiquei no limite do meu cartão de crédito e eu não tive outra saída a não ser mudar meus hábitos. Tive que pedir dinheiro emprestado e aí acabei me afundando nas dívidas. Por ser uma profissional autônoma, o salário varia todo mês. Um desafio ainda maior para controlar o que gasta. Mas depois que aprendeu, tudo começou a melhorar, até o humor. A minha vida assim, deu uma mudada, até no ambiente, assim, a energia que tu sente, sabe? Tipo, nunca tá naquela pressão, tipo assim, de estar faltando dinheiro. Eu me sinto super relaxada, porque tipo, eu sei que qualquer situação que acontecer comigo, eu sei que eu tenho a minha reserva a partir dessa mudança de hábito que eu fiz. Hoje, sabendo que eu tenho esse controle, eu consigo até, tipo, me programar melhor, né? Porque, tipo, não vivo estressada. Tipo, meu Deus, o que eu vou ter que pagar no final do mês, né? Eu hoje, tipo, sou mais relaxada, com certeza. E tudo dentro do limite. E já está aqui conosco o Juliano Fernandes, educador financeiro, que agora vai nos ajudar a melhorar a sua relação, né, com as finanças e com as compras, tentar evitar esse impulso todo. Boa tarde, Juliano. Obrigada por estar aqui conosco. Já quero começar te perguntando, tem algo que a gente pode fazer antes de comprar por impulso? Algo que dá para nos ajudar a refletir melhor? Bom dia para você. Bom dia, Cibele, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui novamente. Sim, é possível sim a gente controlar os nossos impulsos, né? Como a reportagem falou de tentação, falou de liquidação, e como a gente consegue controlar esse nosso impulso diante de uma compra, né? Então, a gente sempre recomenda fazer 4 perguntinhas antes de qualquer situação de tentação ou qualquer situação de liquidação, né? Quais seriam essas perguntas? Primeiro, eu quero. Realmente, diante de uma compra, diante de uma liquidação, eu quero esse produto ou eu já tenho esse produto em casa e só porque está na promoção, aquele desconto fantástico, né, a última peça, e eu vou levar por impulso, né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que refletir se eu quero. A segunda pergunta é, eu preciso? Realmente eu preciso disso aqui agora? Será que eu não posso esperar mais um pouquinho? Será que eu não posso passar por essa crise, talvez, né? E lá na frente eu poder comprar? Eu começo o quê? A utilizar a consciência dos meus hábitos de consumo. Então, eu consigo colocar as coisas consciente diante de uma compra. A terceira pergunta é, eu posso? Caramba, eu quero, eu preciso, e agora, eu posso pagar por isso ou eu vou me endividar mais ainda? Ou eu vou passar pelo cartão de crédito, jogar pequenas parcelas no cartão de crédito, né? E a última pergunta é se eu devo. Eu devo comprar tudo isso agora ou eu posso guardar um pouco de dinheiro, juntar o dinheiro e lá na frente comprar à vista? Olha que bacana sobre isso, né? Então, essas 4 perguntas fazem a gente refletir sobre um consumo consciente e não agir por impulso. Por quê? Porque ao diante de uma compra, fala que você vai dar uma voltinha de 15 minutos e aí você começa a mentalizar essas perguntas, né, na cabeça, de 15 minutos, se eu preciso, se eu quero e se eu devo. E aí, quando você for comprar, você vai comprar com razão, com consciência, né? Então, não tem nada de errado nas compras, né? O que tem de errado é a gente comprar por impulso, coisas que a gente não programou, né? Então, faça essas perguntas que a gente vai cada vez mais ter a consciência diante de uma compra. Certo, Juliano. E quem sabe deixa para o dia seguinte, né? Vai para casa, dá uma pensada, já ajuda a evitar dor de cabeça depois. Você falou sobre cartão de crédito, que também pode facilitar na hora que a gente vai fazer uma compra, né? Tem a possibilidade de parcelar, a compra pode ser por impulso. Tem uma pergunta sobre isso de um telespectador, foi gravada em Palhoça. Sidney Dac, estudante de medicina, olha só. Uma dúvida que a gente sempre tem, na verdade, é se a gente é melhor gastar no débito ou realmente colocar no crédito as coisas. Se a gente costuma fazer menos parcela para não prolongar e caso a gente queira adquirir algo mais à frente, a gente não esteja com muita dívida nas costas. Evitar o cartão ajuda a também evitar a compra por impulso, Juliano? Ajuda sim, principalmente se você não tiver um controle sobre o seu cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, ele é um bom aliado para a nossa educação financeira, né? Mas a gente tem que pagar a fatura total, o limite tem que estar de acordo com a nossa realidade financeira
E aí, isso vai gerar pontos, vai gerar milhas de viagem. Então, se o seu sonho é fazer uma viagem, você pode abater as milhas, né? Então, olha como ele é um bom aliado para as nossas finanças, para a nossa educação financeira. Mas se você não tem esse controle nesse momento, evite o cartão de crédito, porque senão você vai sempre parcelar suas compras no cartão de crédito e nunca vai realizar os seus objetivos, né? Então, utilize o débito até você ter total consciência, a sua consciência financeira. Juliano, e também tem os gatilhos, né? Que muitas vezes nos fazem agir por impulso e aí a gente acaba se atrapalhando também financeiramente. Quais são eles para que a pessoa consiga começar a identificar? Perfeito, Sibeli. A gente fala de gatilhos, né? Diante de uma compra, de uma tentação, de um impulso, né? Aquele gatilho da tristeza. Pô, eu tô triste, eu tô num momento meio triste ali, eu vou lá e vou sair e saio compro, né? E faço uma compra por impulso. Eu tô no tédio, no momento eu tô em casa, não tô fazendo nada, vou lá e peço uma comida por aplicativo, por exemplo. Não tem nada de errado nesses gatilhos, tá? O que tem de errado é se ele tá te afastando ou se ele está te atraindo aos seus objetivos. Que a gente sempre fala na educação financeira, né? O importante não é o quanto que você ganha, é o como e o quanto você gasta, né? Então, esses gatilhos a gente precisa prestar atenção. O gatilho da inveja, da baixa autoestima, por exemplo, né? Pô, tô em baixa autoestima hoje, vou lá e vou gastar por impulso só para viver uma vida de status. Será que faz sentido isso, né? Então, quando a gente começa a identificar os nossos gatilhos em relação a uma compra, a gente começa a controlar isso. Porque se eu estou triste, ou se eu estou num tédio ou baixa autoestima, eu vou começar a controlar, colocar a razão para dentro, né? Razão e emoção, né? Colocar a razão para dentro e falar assim, não, eu não preciso sair para gastar, né? Eu vou passar essa tristeza aqui dentro de casa, aqui, e logo, logo isso vai passar, né? Então, a gente identificando esses gatilhos de consumo, a gente começa a controlar a nossa razão e a nossa emoção. E é isso que a gente quer, né? Fazer esse controle da nossa razão e a emoção. Certo, Juliano, boa dica, né? Então, se você está num dia mais triste, tá? Percebeu que está com uma situação alterada aí de tédio, evita sair para fazer compra. Isso vai muito da gente se conhecer também, né? Boas dicas, viu, Juliano? Muito obrigada por nos ajudar a melhorar a relação financeira dos nossos telespectadores, da gente aprender aqui, né? Juntos. Quarta-feira que vem tem mais, você sabe que você pode participar enviando a sua pergunta. Aliás, semana que vem tem conteúdo estendido, então a gente vai invadir também as redes sociais para levar conteúdo de qualidade de graça para você. Obrigada, viu, Juliano? Obrigado a você e até quarta-feira que vem. Obrigada. É isso, Fernando. Dicas simples e que a gente pode ter, né, fazer para evitar aquelas compras por impulso. Muito bom, Maria. Sibeli. Tava prestando atenção no dinheiro aqui, tá? Depois a gente conversa, Sibeli. Fernando estava refletindo. Vamos lá, é hora da política aqui no nosso SCC Meio-Dia. Está chegando o Cláudio Prisco Paraíso e as notícias da política aqui de Santa Catarina e do Brasil. Tudo bem, Prisco? Como vamos? Tudo certo. Você é bem acompanhado pela Esther e pela Sibeli. Até agora. É natural que faça a troca, embora as duas estejam no mesmo nível. Boa, obrigado, Prisco. Obrigado. Muito bem. Destaques de hoje, vamos lá, Davi Alcolumbre abre nossa participação da política hoje aqui. Eu devo um pedido de desculpas ao senador Davi Alcolumbre e a você, telespectador e telespectadora. Improviso, ao vivo, o deslize faz parte do processo. Ontem eu me referi a ele como gordinho, impróprio, inadequado. Eu queria ter dito pulhinha, pulha, pulhaço. Fica aqui a retificação e o pedido de desculpas, meu caro Fernando. Feito, Prisco. Carlos Moisés na tela agora e o seu secretário da Casa Civil, Heron Jordani. E alguns outros, não. Primeiros temos... Não é essa a sequência. Não é essa a sequência? Enquanto eles encontram a sequência, nós retomamos aqui. Pois muito bem, está chegando à Assembleia hoje à tarde, o que já havíamos antecipado anteriormente, foi assinado por Carlos Moisés, será levado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Heron Jordani, e será entregue a quem? Ao presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. O quê? O projeto de lei
que complementa aquele outro que já havia sido encaminhado e aprovado pela Assembleia, da liberação de 350 milhões de reais recursos estaduais para bancar as BRs federais, 470, 280, 163 e agora também vai entrar a 285. Já haviam sido aprovados 350 milhões, agora mais 115 milhões, o que vai totalizar 465 milhões, quase meio bilhão de recursos estaduais em rodovias federais. E por que esse 115? Isso tem a ver com aquele acordo lá atrás entre o governador, o ministro Tarcísio de Freitas, na Comissão de Infraestrutura do Senado, quando ficou acertado o seguinte: 470, não mais 200 milhões, mas 300. 200 para os trechos 1 e 2, Navegantes Gaspar, e 100 milhões adicionais para os trechos 3 e 4, Blumenau e Indaial. Além disso, os 100 milhões para 163 e os 50 milhões para a 280. Só que, Fernando, aí o que ocorreu? Além dos 100 milhões adicionais, o governador esteve semana passada no Sul e tem a Serra da Rocinha, que faz divisa com o Rio Grande do Sul. Antiga reivindicação. Então, colocaram mais 15 milhões, por isso que está indo 115 milhões, totalizando 465. Resgatamos o telão? Sem telão. Próximo assunto já, Prisco, vai continuar na Vamos lá, então. O que vem? Vamos lá, passa pra gente aqui. O próximo, o que vem? Vamos lá, Fernando. Isso, aí está. Muito bem. Aí está a simbolizar uma biblioteca. O governo estadual tem mostrado que está com um caixa cheio, disponibilidade financeira. Basta ver isso que acabamos de falar em torno dos recursos estaduais para rodovias federais. Nós temos que bater aqui numa tecla. Eu já falei isso 2 ou 3 vezes aqui. E vou bater nessa tecla ao longo do ano. Porque a partir de novembro, começa o desconto previdenciário, também para pensionistas e aposentados, que só recolhiam, não era 14, era menos, aliás, já era 14, sim, mas recolhiam até um salário mínimo, apenas, R$ 1.100. Boa parte deles percebe em torno de R$ 5.000. Ou seja, o que representava um valor pequeno, R$ 100, R$ 200, até R$ 1.100, que é o equivalente ao salário mínimo, agora vai representar um acréscimo de quase R$ 700, aqueles 100, 150. Ou seja, mexe no orçamento doméstico do pensionista e do aposentado. E o governo precisa encontrar uma forma de compensação para essa categoria, que levou nas costas a administração pública estadual. Tanto é que ontem, Fernando, começou a ser pago de forma retroativa a fevereiro aquele piso de 5 mil dos professores, que é para os ativos efetivos e também provisórios dos ACTs, sim, correto? 40 horas semanais e nível superior. Mas isso também favorece os aposentados da educação. Que bom, parabéns, mas não podemos esquecer dos pensionistas e aposentados. É preciso encontrar uma forma compensatória para amenizar o prejuízo que vão acumular a partir de novembro, meu caro Fernando. Sobre a reunião que a gente fala agora, não tem ilustração, Prisco, a reunião que você traz para a gente o destaque. Muito bem, era uma foto de ontem à noite, no Palácio Piratini, Porto Alegre, onde o governador Eduardo Leite recebeu uma série de lideranças. Lá estavam o pré-candidato ao governo, Gelson Merizio, também estava o ex-governador Leonel Pavan, o ex-deputado, ex-secretário
de Estado e hoje secretário-geral do PSDB estadual, Gilmar Knasel, o primeiro vice-presidente do PSDB, o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, mas tínhamos também outros prefeitos, Clésio Salvaro, que é uma das principais lideranças do PSDB, prefeito de Criciúma, mas também o de Indaial, lá no oeste outros 3, Joaçaba, Caçador, Xanxerê, o deputado estadual Marcos Vieira, foram todos lá hipotecar apoio a Eduardo Leite, que receberá o apoio de todos esses na convenção, na prévia interna do PSDB Nacional, 21 de novembro, já marcada, para indicação à presidência da República. Ou seja, foi uma ducha de água fria em quem? João Dória. João Dória. Telão? João Dória. E também Vinícius Lumert, que foi lembrado por Dória como pré-candidato ao governo, ao Senado da República, aqui em Santa Catarina. Mas como? Se quase todo o PSDB está com Eduardo Leite. Paulo Bauer, ex-senador, que já havia declarado apoio a Dória. Muito bem, tia Cris. E embaixo quem? Os deputados Vicente Caro Preso, estadual, o segundo estadual, além de Marcos Vieira, na Assembleia, com assento na Assembleia, e a única federal do partido, Giovana de Sá, também presidente do partido. Esses dois, Fernando, não marcaram presença. Não. Giovana é estranho, porque também é de Criciúma, assim como Clésio Salvaro, e, pelo visto, está fechada com Dória. E Vicente Caro Preso, que é de Jaraguá, mesma base de Paulo Bauer, pelo visto, vai acompanhar também Giovana e Paulo Bauer no apoio a João Dória. Isso mostra claramente a fragilidade da candidatura de Dória em Santa Catarina na disputa das prévias. Eduardo tem chance, Prício? Eduardo Leite tem chance de ganhar as prévias? É difícil. Difícil? É difícil. Mas nunca se sabe. Tasso Gereissati, daqui a pouco, pode estar declarando apoio a ele? Por que não? Assim como o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que também estão na disputa, daqui a pouco os dois fechando com Eduardo Leite e ele conseguindo sustentar um discurso de renovação, sim, até porque Dória é rejeitado por mais de 80% do eleitorado de São Paulo. Como vai ser candidato à presidência da República se não conta com a aprovação do seu próprio eleitorado? Se não tem controle sobre o seu quintal eleitoral, como dizia Antônio Carlos Magalhães? Muito bem, vamos a outro tema. Esperidião Amin sempre se destacando no Senado da República. Tem quatro pequenos trechos. Roda o VT, tia Cris. Na eleição do ano passado, todos nós estranhamos a demora na apuração do primeiro turno. Ela deveu-se a uma decisão que fora tomada pela ministra Rosa Weber e foi implementada no ano passado, de centralização da apuração. Isso nunca aconteceu. Fernando e eu estávamos aqui no domingo para a apuração do primeiro turno da eleição municipal de 2020 e ficamos 4, 5 horas sem informação, sem números, sem dados, porque o sistema entrou em colapso. Isso nunca havia acontecido. Sempre os tribunais regionais apuravam e enviavam para Brasília. Resolveram dar marcha ré, centralizar, indo contra tudo que está aí hoje, que é um processo progressivo de descentralização, e foi um caos completo. Próximo trecho. A centralização é, no mínimo, controversa, porque o Código Eleitoral manda que se respeite o princípio federativo. E a notícia, eu recebi notícia de 2 presidentes de TRS, de que está sendo encaminhada a centralização de votos, de apuração de votos para a eleição do ano que vem. Um dos presidentes de tribunais regionais eleitorais que se refere ao senador, certamente é o de Santa Catarina, Fernando Carione, que já se posicionou contrário a essa centralização, lá quando ocorreu, e contrário também para a próxima. E mandou uma correspondência oficial como presidente do TRE catarinense ao ministro
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Isso não tem o menor cabimento. E começa a surgir uma pulguinha atrás da orelha, considerando até essas questões da justiça eleitoral brasileira contrária a uma transparência e uma segurança maior para a apuração dos votos. Terceiro trecho. A maior vulnerabilidade não está na urna, está na transmissão de dados. É aí que a coisa vira digital e aí pode haver várias formas de hackeamento. Próximo trecho. E eu, pessoalmente, sou absolutamente avesso a qualquer fórmula soviética. Eu sou federalista, federativo. E se existe Tribunal Regional Eleitoral, é para fazer a sua parte, incluindo a apuração localizada no estado dos votos. O trecho anterior eu não falei nada, porque a manifestação do senador é autoexplicativa. Agora, nesse último trecho, por que soviética? Porque na União Soviética é tudo centralizado. É uma ditadura, onde as eleições, a comunidade internacional testemunha já há muito tempo, as eleições são fraudadas por um facínora, tirano, de sobrenome Putin. Muito bem, vamos ao próximo telão? Para fechar? Para fechar. Vejam só. Dias Toffoli, advogado do PT, de Lula da Silva, advogado-geral da União, do governo do PT, que foi mandado para o Supremo aos 42 anos por Lula, ele que já havia tentado 2 concursos para juiz em São Paulo e foi reprovado em ambos, hoje ministro da Suprema Corte, já foi presidente e vai longe, né? Porque 42 anos ele pode ficar na expulsória até 75. Então nós estamos falando 25 mais 8, 33 anos. Vai suplantar Celso Melo, que se aposentou ano passado, e Marco Aurélio, que se aposentou esse ano. Ficaram aí com 30, 31 anos. Pois muito bem. Fernando, esse cidadão deu 48 horas de prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar a ele por que, por esmagadora maioria de votos, ontem o plenário da Câmara decidiu estabelecer regime de urgência para a tramitação do novo Código Eleitoral Brasileiro, que será votado amanhã na Câmara. Aí, uma meia dúzia de parlamentares, entre eles Álvaro Dias, lamentável, um bom parlamentar, se prestar um serviço desse, depois reclamam que o Supremo usurpa atribuições de outros poderes. O ativismo judicial do Supremo se deve também a uma colocação de bola na marca do pênalti como essa, para o cidadão exigir do presidente da Câmara explicação por que aprovou regime de urgência. Isso é assunto interna corporis. Daqui a pouco, Arthur Lira vai mandar um despacho lá para Luiz Fux, presidente do Supremo, para saber por que alguns processos cabeludos envolvendo algumas personalidades brasileiras não são julgadas pelo Supremo. É isso que ele quer? Só porque esse Código Eleitoral, que eu nem vou entrar no mérito, nós vamos falar ainda sobre isso muito bem nessa semana e na próxima semana, só porque esse Código Eleitoral vai unificar o sistema eleitoral e as resoluções do TSE. Ou seja, eles se acham os chefes do mundo, eles acham que podem mandar em tudo. É isso que tem que ficar patenteado para a opinião pública catarinense, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Intervalo.